Hoje nós interrompemos a nossa leitura do Evangelho de São Marcos pelo ciclo dominical do ano B. E durante 5 domingos, com exceção daquele que nós celebraremos a Assunção de Nossa Senhora ao céu, nós iremos meditar o capítulo 6 de São João. Em nossa leitura sequencial de São Marcos, nós leríamos a cena da multiplicação dos pães. Mas aqui leremos a cena paralela, tal como vem descrita por São João. Muito mais detalhada, muito mais teológica e assim por diante. Ora, quando nós lemos essa cena, nós precisamos ter presente todo o capítulo 6 de São João. O capítulo 6 começa com a cena da multiplicação dos pães. Depois, os discípulos atravessam para o outro lado do Mar da Galileia, ali onde acontece a tempestade acalmada por Jesus. Chegam em Cafarnaum, e ali em Cafarnaum, Jesus vai à sinagoga e acontece aquele grande sermão de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, falando sobre a Eucaristia, a sua entrega, através do sacramento do seu corpo e do seu sangue. Termina o discurso na sinagoga de Cafarnaum, alguns discípulos já não querem mais seguir a Jesus. Então, Jesus pergunta para os 12, quereis também ir embora? São Pedro diz, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E a cena se conclui em Jesus falando dos apóstolos em geral. Está aqui, ele diz que... o texto da liturgia não chega até lá. Fala sobre que um dentre eles é um demônio, referindo-se a Judas. É aí que termina o capítulo 6. Muito bem. Então, a primeira cena é a cena da multiplicação dos pães. Mas nós temos que ter presente que, em São João, existe um debate acontecendo por baixo do texto do Evangelho. São João escreve para os cristãos que estão sendo espezinhados, expulsos da sinagoga, e, ao mesmo tempo, pelos cristãos que são criticados pelos discípulos de São João Batista, os quais, depois dos acontecimentos do mistério pascal de Nosso Senhor, de alguma maneira, eram críticos, não aceitavam o messianismo de Cristo. Então o texto diz, Jesus foi para o outro lado do Mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte. Aqui começa um primeiro paralelo com Moisés. Jesus subiu ao monte. Sentou-se aí com seus discípulos, como um mestre, um rabino, fazia no seu tempo. Estava próxima à festa dos judeus, a Páscoa, ou seja, mais uma referência a Moisés. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, ou seja, a cena
evoca ao povo de Israel saindo do mar e vindo ao encontro do Senhor na montanha. É uma cena que tem tudo a ver com o Êxodo, com a saída do Egito, a chegada na terra da liberdade. Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Por que Jesus chama Filipe? Porque Filipe é de Betsaida, daquela mesma região. E, portanto, a pergunta é: onde vamos comprar pão? Ou seja, dentro do relato, ele conhecia o lugar. Mas, ao mesmo tempo, Filipe, como nós vemos no paralelo com a primeira leitura, ele é um dos paralelos do servo de Eliseu, Geazi, quando acontece a multiplicação dos pães feita pelo profeta Eliseu. Ali diz: o servo de Eliseu respondeu-lhe, etc. Filipe ocupa um primeiro paralelismo com Geazi. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Jesus fala de comprar, Filipe fala de dar. No Evangelho de São João, isso é muito interessante. Quando nós vamos para o capítulo 12, e nós vemos Maria em Betânia quebrando um frasco de alabastro aos pés de Cristo, Judas irá se escandalizar, irá dizer: por que não se vendeu esse perfume, que equivale a 300 denários, para dá-lo aos pobres? Mais uma vez, a compra, a venda, sendo apresentada de modo pejorativo pelo Evangelho. Ou seja, aqui, o que o evangelista está salientando é o dom, é o dar, é o entregar. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Vejam, aqui nós temos um segundo paralelismo, que tem a ver com a primeira leitura, com o profeta Eliseu, que faz uma multiplicação com pães de cevada. Veio um homem de Baal, Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Vejam, o servo aqui em 2 de Reis, capítulo 4, é chamado, na tradução grega, de menino, de rapaz, de jovem. Então, de repente aparece um menino. E o menino traz 5 pães de cevada e 2 peixes. Os peixes secos, né? Que antigamente o pessoal levava naquele lugar, naquela cultura. Muito obrigado. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Queridos irmãos, para nós o detalhe parece sem importância, mas nos dias de Jesus ele tem toda a importância. Por quê?
Os persas haviam inventado o costume de comer deitado, estirado no chão. Essa é a palavra que está aqui. O povo comer deitado. Deitados comiam apenas os homens livres, os escravos não. Os escravos comiam em pé. Portanto, o texto está nos mostrando que toda aquela multidão está saindo da escravidão e entrando como um novo êxodo na liberdade. E por isso se senta sobre a relva. Há relva naquele lugar. Por quê? Porque está perto da Páscoa, é primavera. A grama começava a brotar. Mas a relva, e aqui nós temos uma referência ao Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, por verdes prados me faz repousar. Porque o pastor de Israel está ali. Porque está ali Yahvé Roi, o Senhor é o meu pastor, Yahvé é o meu pastor. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Aqui a imagem é claramente eucarística. A palavra Eucaristia, ação de graças, vem evocada no versículo 11. Tomou os pães, deu graças. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Até aqui, nós temos um paralelismo com o maná. O maná é o pão que Deus deu ao povo no deserto, através de Moisés. No capítulo 11 do livro dos Números, Moisés também se queixa. Diz, como é que eu vou dar pão para tanta gente? Como é que eu vou comprar pão para tanta gente? Deus faz vir o pão do céu. Mas o maná não podia ser conservado. Segundo o relato do livro dos Números, o maná tinha que ser comido no próprio dia e, se guardasse para o dia seguinte, ele apodrecia. Só podia guardar de sexta para sábado. Ou seja, o pão que Jesus está dando não é a mesma coisa que o maná. Isso vai aparecer durante o capítulo 6. O pão que Jesus está dando é o pão do céu? Sim. Mas é um pão que não perece. É um pão que quem come vai viver eternamente. É um pão que dá vida eterna. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. O profeta. Em Deuteronômio 18, Moisés diz que viria um profeta a quem o povo de Israel deveria obedecer porque é semelhante a ele. Então nós temos aqui um profeta que é semelhante a Moisés. Leva o povo, que passa o mar, vai para encontrar o Senhor no monte, que se torna livre, que recebe pão do céu. Ele é semelhante a Moisés. Mas, ao mesmo tempo, ele é o profeta. Ele é o profeta. Portanto, ele carrega também a semelhança com Eliseu, que também havia multiplicado pães. Ou seja, se Jesus é o profeta, que é semelhante a Moisés, aqui está a resposta para a sinagoga. Assim como o povo, de cabeça dura no deserto, não reconheceu o Messias, se afastou do Messias, deu as costas para o Messias, para Moisés, atacou Moisés, todo aquele povo morreu. O povo que entrou na Terra Prometida era outro povo.
Porque eles tinham um coração duro. Do mesmo jeito, vocês não acolhem Jesus Cristo. É normal para vocês. Isso aí é o que corresponde ao que vocês são. Mas, ao mesmo tempo, ele está dando uma resposta para a comunidade dos discípulos de João Batista, que dizem assim: João é Elias. Ele é o Elias que tem que vir. Ele é o Elias que vem trazer a conversão com seu rigor. Então o evangelista está dizendo: olha, não se esqueçam que depois de Elias veio Eliseu. E Eliseu tem a dupla porção do espírito de Elias. Eliseu é mais forte do que Elias. E sendo Eliseu mais forte do que Elias, ele multiplicou os pães. E esse Cristo que está aqui, este profeta que está aqui, é o profeta que devia vir ao mundo. Ele é o novo Eliseu. Quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Por quê? Ele não é um Messias rei, tal como entendiam aqueles judeus, que iria instaurar um reino messiânico, judaico. Não. Ele é a palavra viva do Pai. Ele é o Verbo. Ele tem palavra de vida eterna. Ele nos dá o seu corpo em alimento. Ele é o pão vivo descido do céu. Ele é o nosso maná. Ele dá a sua vida por nós. Ele dá a sua vida para nós. Ele é o nosso pão de vida eterna. Queridos irmãos, talvez nós também sejamos um pouco cabeça dura, coração duro. Talvez nós não acolhamos o Senhor como a própria sabedoria de Deus encarnada, como a palavra de Deus revelada. E nós precisamos sensibilizar o nosso coração para acolher Cristo conforme quem Ele é, não de acordo com as nossas expectativas humanas. Muitos o rejeitaram. Será que nós também não corremos o risco de rejeitar a Cristo porque queremos encaixá-lo em paradigmas que nós temos preparados em nossa mente? Vamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda a capacidade de perceber que, mais do que qualquer coisa, a união nossa com Ele deve ser tão estreita como aquela de quem se alimenta com o seu pão. Uma união íntima, uma união que nunca se acaba, uma união que nos leva à verdadeira liberdade e que nos coloca na condição de filhos, cuidados, amparados, abraçados, transformados pelo bom pastor.